Voltamos então com o quarto bloco do Fluminense em Debate dessa segunda-feira, 17 de outubro de 2011, falando dos times que estão na briga pelo título, fazendo uma análise individual. O Paulo terminou com o São Paulo e eu compactuo com a tua opinião. O Paulo, acho que realmente, apesar do São Paulo ter um elenco muito bom, não deu liga, não dá mais tempo. Não tem mais treinador. Eu acho que tem muito problema de vaidade também. Essa questão do Rivaldo. O Rivaldo já expôs o Adilson Batista em público, colocou contra a torcida, entendeu? Eu acho que, sei lá, eu já ouvi muita gente falar nisso, que o Rivaldo tem um problema assim de carência, que talvez ele não seja tão reconhecido como deveria. Eu particularmente reconheço. Para mim foi o maior jogador, meio campo, meio atacante, enfim, do futebol brasileiro nos últimos tempos. Enfim, Rivaldo, eu reconheço, não precisa ficar, sabe? Vai devagar, baixa a bolinha, né? Então eu acho que o São Paulo tá meio fora disso. Vieira, eu vou passar para você, e você já pega o São Paulo e o Vasco também. São Paulo, eu acompanho o relator. Concordo, São Paulo para mim também já está fora do campeonato e acho que tem grande chance de contratar o... Desculpe, fora da luta pelo título, não digo nem da Libertadores. A Libertadores pode beliscar ainda. Embora eu acho que não chega nem lá, mas não tem como você descartar o São Paulo da luta pela Libertadores. Mas sem treinador agora, não tem ninguém disponível no mercado. O problema do São Paulo, se eu não me engano até o André estava falando isso em off pra gente, foi que nenhum time resiste a 2 treinadores ruins seguidamente. E o São Paulo teve 2 treinadores ruins seguidamente. E agora pode vir um terceiro, né? Porque não tendo ninguém no mercado, deve chegar um Renato Gaúcho da vida lá pelo Morumbi. Sobre o Vasco, acompanhei o jogo do Vasco ontem e acredito que tenha sido, junto com o Fluminense, o melhor primeiro tempo de uma equipe nesse Campeonato Brasileiro. Talvez com inveja do grande primeiro tempo realizado pela equipe tricolor, o Vasco começou o jogo num ritmo que parecia que ia meter 4-5-0 no Atlético Mineiro ainda no primeiro tempo em São Januário. Depois deu uma arrefecida, mas também era óbvio que o jogo já estava ganho. O Juninho jogou ontem? O Juninho não jogou ontem. O Juninho não jogou ontem, não. Nem Felipe. Felipe também não atuou, não. Mas o Vasco foi muito bem. E é aquilo, tá na briga. O Vasco nunca saiu da briga pelo campeonato. É um dos times que pratica o melhor futebol nesse Campeonato Brasileiro. Então é aquilo. Até o final do campeonato teremos Vasco brigando pela liderança e vai perder o jogo final ali, na penúltima rodada Vasco e Fluminense, né? Acho que na penúltima rodada Vasco e Fluminense muita coisa vai se decidir nesse Campeonato Brasileiro. É a percepção que eu tenho, pelo menos. O Vasco eu acho que é um outro time de mediano para bom. Tem alguns jogadores que se recuperaram de fases muito ruins, como é o caso do Diego Souza. Pro Savioli, bom, só o Fluminense. Não, que isso. Com imparcialidade, mas a gente tem que falar. Agora, se vocês observarem bem, a arrancada do Vasco, ela se deu paralelamente à chegada do Juninho. Quando o Juninho começou a atuar como titular. Porque aí sim, o Juninho é um monstro. É aquele camisa 10 que a gente fala tanto, que está tão em falta, né? Que às vezes a gente até esquece que existe, porque passou tanto tempo lá na Europa. Mas é um cara que, exemplo do Deco, né? Ele dá dinamismo, dá qualidade ao jogo, o jogo flui. E eu acho que hoje os times que têm esse tipo de jogador estão muito bem. Resta saber se o Juninho, a exemplo do próprio Deco, vai continuar jogando. Sem dúvida, Juninho é um jogadoraço. E eu apontaria o seguinte: o Vasco, talvez ele não tenha grandes valores individuais, mas o Vasco tem um forte conjunto. Ele tem a liga que o São Paulo não teve. E até por uma circunstância dramática. Você falou em liga, né? Mais uma vez, aquela mesma questão que eu falei do Corinthians. Tem comando técnico há quanto tempo? Sim. É o mesmo. E a questão do Vasco, eu acho que ela ficou muito acentuada por causa daquele grave problema que atingiu o nosso querido Ricardo Gomes. O time se fechou completamente, ele se unificou ali absurdamente nessa situação. Quer dizer, eu acho que o Vasco briga e o Vasco tem uma vantagem sobre os demais. Ele já tem a vaga da Libertadores. Então ele joga com tranquilidade pelo título, mas se porventura acontecer algum tropeço em 1, 2 ou 3 rodadas que seja, o Vasco ficar distante dessa liderança, ele não tem tantas preocupações, porque ele já está assegurado. Claro que o Vasco vai brigar pelo título, eu acho até que é um dos grandes favoritos.
Queria acrescentar uma coisa, vocês estavam falando sobre a questão do anterior só do São Paulo, para dar uma pincelada. Ontem a imprensa convencional paulista dava conta de que existe a forte possibilidade de que o São Paulo vá com seu tampo de pia até o final do ano, que é o Milton Cruz, e depois receba o recém-rebelde dos fotógrafos da imprensa convencional, Luiz Felipe Scolari. Existe essa possibilidade que o Scolari se transfira para o Morumbi, embora, claro, o comportamento dele gere sempre dúvidas em relação à tradicional diretoria são paulina. Só voltando a pontuar o Vasco, eu falo que é um elenco de mediano para bom, mas o Vasco tem uma coisa interessante. Ele tem um time titular que é de mediano para bom, mais para bom do que para mediano, e tem um banco de reserva de mediano para bom, ou seja, acompanha, ele mantém o nível. Isso também, eu acho que isso também é muito importante. Andel, e o time do Coisa Ruim, como diz o Arquibaldo? Mas quem? É esse mesmo que você viu aí. Daquelas 3 letras, HVA, é isso? Você quer dizer? Não sei, o que é HVA? Não, a letra H, depois vem a letra V. Vou me arrepender de ter perguntado. Foneticamente você junta da HV, é isso? É isso mesmo? Isso. Tá, então tá bom. Mandar um abraço para meus queridos amigos da HV, não são muitos não, mas eu gosto deles. Cara, o Flamengo está na briga, né? Tem um jogado... Aproveita, como nós já estamos com pouco tempo, inclui o Inter na tua análise aí pra gente poder... O Flamengo está na briga, tem um jogadoraço, que a gente sabe, que é o Ronaldinho Gaúcho, tem um jogador mediano, que é o Thiago Neves. Eu não sei se a minha declaração é polêmica até para torcedores do Fluminense, mas eu compartilho dessa opinião. E... enfim, o Flamengo está na briga e sempre tem aquela questão da arrancada, né? Da pegada e some-se a isso a enorme euforia que qualquer vitória que ele possa ter é insensada na população. Enfim, ou seja, o Flamengo está absolutamente na briga. Ele está num patamar acima do São Paulo, eu acho. E ele vai incomodar. Claro que a gente vai saber nas últimas rodadas, só no finalzinho, mas ele vai incomodar. Em relação ao Inter, o Inter estava ali, parado, tranquilo, com seu excelente treinador. E ontem conseguiu uma vitória fantástica no momento que tudo parecia perdido no Beira-Rio lotado. Eu acho que o Inter depende muito do que vai acontecer no domingo na partida contra o Corinthians. Uma vitória do Inter bota ele na briga com os outros olhando pelo retrovisor, igual ao que aconteceu com o Fluminense rodadas atrás. O Inter entra seriamente na luta se vencer o Corinthians. Ô Vieira, em quanto tempo volta o Leandro Damião? Eu li que ele estava para voltar. Está próximo de voltar. E o Inter, com o retorno do Leandro Damião, ele é uma outra equipe. Ele realmente entrou na briga com tudo, pelo título? Com o Damião entra na briga. E o Flamengo? Acho até que o Damião ele joga na próxima. Já o Flamengo não acho tanto, porque o Flamengo, a gente sabe que ele não tem um elenco vistoso, ele depende muito dos seus melhores jogadores. E nesse final de semana ele pega o Santos no Engenhão, mas sem Ronaldinho Gaúcho, sem Thiago Neves. Acredito que comece aí o mau momento do Flamengo nessa reta final da competição. Eu não vejo o Flamengo com força para ser campeão brasileiro. Para chegar na Libertadores, acredito que tenha força, mas não vejo essa força no Flamengo para disputar o título nacional. Eu acho que o Flamengo de todos, acho que o Flamengo e o São Paulo hoje, desses que estão brigando pelo título, são os que estão em maior desvantagem. Embora eu já tenha apontado o Flamengo aqui como como primeiro grande favorito ao título, né, e que de uma certa forma eu queimei minha língua, né, porque o Flamengo estava se baseando muito no futebol do Thiago Neves, que estava jogando muita bola. O Ronaldinho Gaúcho cresceu absurdamente, mas o Ronaldinho Gaúcho não carrega o time do Flamengo sozinho, né, porque se vocês forem analisar bem, esses 10 jogos em que o Flamengo atuou mal, né, que o Flamengo ficou 10 partidas sem vencer, o Ronaldinho Gaúcho em muitas delas atuou e muito bem. O problema é que o Thiago Neves não estava acompanhando. Aí teve problema daqueles 3 paredões lá, da cabeça de área, que davam sustentação, né, a todo o sistema defensivo do Flamengo. E, enfim. Agora, o Inter, eu acho que ainda não convenceu ninguém, realmente, mas ele tem o Oscar, tem o Damião voltando, vai ter a referência, o goleador. Eu acho que aí ele entra na briga com tudo e vai ser um que vai nos dar trabalho. Eu acho que hoje Fluminense, Corinthians, Vasco e Botafogo são os times mais bem posicionados nessa briga, por enquanto. Ousaria dizer que Fluminense e Inter no Beira-Rio é talvez o jogo do campeonato. É mais um dos muitos jogos decisivos. Vai decidir o campeão, até porque eu já disse que Fluminense e Vasco para mim pode ser também o jogo do campeonato.
Mas Fluminense e Inter pode definir qual desses dois times vão brigar pelo título da competição. Podemos ter um Fluminense e Botafogo, ou Botafogo e Fluminense, na última rodada decidindo o campeonato. Já pensou? Com Flamengo e Vasco ocorrendo simultaneamente, né? Imagine que os 4 estejam disputando o título. Para onde vai o jogo, já que você não tem o Maracanã e você tem o Engenhão? Ou seja, tenta-se evitar aquela questão de um time beneficiar o outro para prejudicar o rival. Vai ter uma decisão de título brasileiro em Volta Redonda ou em São Januário? Brincadeira. Paulo. Com certeza, quando isso foi planejado, né, numa situação imediatista, né? Foi planejado? Não, foi quando isso foi planejado, porque levou uma semana, né? Até aquela confusão toda, houve uma grande entrega, o campeonato foi sujo. E aí, semanas depois, inventaram essa história de colocar os clássicos nas últimas rodadas. Só que ninguém se percebeu do seguinte: Copa do Mundo, estádios em obras, falta de possibilidade para jogar, a gente no Rio passa essa complicação, porque não dá para fazer clássico em São Januário, só tem um Engenhão. Simplesmente não houve uma criatura dentro dessa dirigência para discutir essa questão, para falar, não pode colocar os 2 clássicos do Rio juntos na última rodada. E, consequentemente, isso vai dar problema em São Paulo, vai dar problema no Rio, tem a questão da segurança, a PM, enfim. Ninguém levou nada em consideração. Quem sabe Flamengo e Vasco não seja disputado em Minas Gerais, em Sete Lagoas, enfim, em qualquer outro lugar, porque o Botafogo já declarou que não abre mão do Engenhão, o Botafogo Fluminense será no Engenhão na última rodada, independentemente do que seja, e Flamengo e Vasco vão ter que se virar em relação a isso. Jogar em Uberlândia. Em São Januário. No Campeonato Brasileiro de 95, alguns times do Rio mandavam partidas no Nordeste. Houve um Botafogo e Flamengo disputado no Ceará. Quer dizer... Realmente eu quero ver como é que eles vão resolver essa questão. Aliás, como nossos dirigentes arranjam problemas, né? Semana passada eu fiquei um pouquinho mais fã do Romário. Eu era como jogador, agora eu fiquei fã não como profissional não, porque eu acho que ele deu muitos maus exemplos, mas como político, né? O Romário abriu a caixa de ferramenta, largou a metralhadora contra a FIFA, contra as exigências da FIFA, contra a subserviência da CBF, do nosso governo, o dinheiro absurdo que está sendo gasto nessa Copa do Mundo, né? As obras desnecessárias para se enquadrar a exigências ridículas da FIFA. Então, inclusive ele falou da questão das desapropriações, tanto para o PAN quanto para a Copa do Mundo, que estão sendo feitas de forma arbitrária, né? De forma arbitrária, subvalorizando terrenos, enfim, apressando a saída das pessoas, ou seja, em vez de trazer benefícios, está trazendo transtornos e sofrimento para muita gente. É muito bom ver o Romário nessa vida parlamentar com a mesma gana e a língua afiada que ele tinha dos tempos que ele foi, sem dúvida, o melhor atacante do mundo. E tudo que ele falou tem total propriedade. Estamos lá cobrindo, assistindo também na condição de torcedores. Eu acho que todos nós aqui temos uma depressão profunda quando passamos pelo Maracanã e olhamos aquele esqueleto lá abandonado, um cadáver insepulto, entendeu? Eu fico deprimido de olhar que destruíram a minha infância, entendeu? Por conta de uma situação que eu ainda não sei qual é, de um estádio que vai ser feito de um jeito que eu ainda não sei qual é, enfim. Sabe que não parece um pouco as ruínas do Coliseu? Exato, né? Só que as ruínas do Coliseu foram... Você passa por ali e fica vendo aqueles buraquinhos. Meu Deus do céu. É um negócio deprimente, entendeu? E você olha para aquilo e você fica pensando, gente, esse troço não anda, isso fica ali parado. Quer dizer, tudo leva a crer que há outros interesses em jogo, né? Agora, eu lembrei de uma coisa aqui que eu achei interessante compartilhar com vocês. Alguém se lembra ainda que nesse campeonato tinha jogo sábado, 8 horas da noite? Ou 9 horas? Acho que acabou essa aberração. Pra você Gente, ver. Nós estamos com o tempo encerrado. Eu vou pedir um pouquinho mais de tempo da produção, porque eu acho que tem um assunto que é importantíssimo nós tratarmos aqui, para nós podermos fechar o programa, que é como o Fluminense vem no sábado. Quem entra no lugar do Marquinho, quem substitui o Marquinho, quem substitui o Fred, Vieira? Falo sobre isso e a palavra final? E a palavra final? Então, o André já fez as honras da casa no início, que ele sempre jogou bolinha de gude com o Rafael Marques, né? Jogo de botão com o Rafael Marques, totó. Então, ele já era amigo do Rafael Marques, de longa data, foi bom ele fazer as honras da casa. Eu também conheci o Rafael na cobertura do Fluminense,
de todos os repórteres de lá, foi uma das pessoas que mais abriram as portas e não teve nenhuma vaidade, ego nem nada, e me ensinou muita coisa no dia a dia. Inclusive, eu tenho o Rafael Marques como um referencial de qualidade, não só profissional, como também de pessoa, individual. Então, força para o Rafael. A gente pede para todo mundo que mande energias positivas para o Rafael, porque é um cara que faz um trabalho espetacular, uma grande pessoa, e faz muita falta já lá na cobertura no dia a dia do Fluminense. Sobre a questão da substituição do Fluminense, bem rápido, Lanzini, e no lugar do Fred, Rafael Moura. Não acredito muito em mudança. E volta o Edinho no meio de campo. Tem a possibilidade do Rafael Moura ser julgado e não poder jogar. Sem o Rafael Moura, você vai de quem? Vai de Sobis e Martinútil, tenta o Ciro? O Martinútil foi... O Ciro foi perdido, né? A gente não sabe mais do Ciro. Eu até gostaria muito que ele estivesse participando desse processo. Mas até pelos 15 minutos finais de partida, pela raça apresentada e principalmente por aquela jogada bravia no cruzamento para o gol do Fred, eu iria com o Martinútil. E o Sobis, enfim, pode não ter tido a melhor das jornadas, mas esteve muito bem no primeiro tempo. Eu também acho que conta com a minha confiança. Lanzini. Precisamos. Temos que jogar em casa, precisamos de velocidade. Lanzini neles. A equipe do Fluminense em Debate está dando ao senhor Lanzini e ao senhor Martinútil a oportunidade de entrarem como titulares na próxima partida. E assim posto, eu encerro o programa dessa noite e uma semana excelente para todos. Até a próxima segunda-feira.